Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de escola bíblica e hoje nós vamos continuar falando sobre tabernáculo. Se você não assistiu a aula passada, eu aconselho que você volte naquela aula para que você consiga entender melhor o conteúdo que nós estamos vendo. O que nós vamos falar aqui hoje é sobre a sabedoria do nosso Deus, né? Sobre esse Deus que sabe o fim antes do começo, sobre esse Deus que planejou tudo antes da fundação do mundo e que ele mostra, né, desde o início qual era o seu plano perfeito. Ele já deixou para nós, né, escrito, demonstrado na sua palavra, e nós vamos hoje buscar desvendar um pouco isso, entender um pouco daquilo que Deus já tinha como plano, daquilo que Deus já faria. Nós falamos na aula passada sobre alguns elementos, falamos sobre alguns objetos do tabernáculo e hoje nós vamos continuar. Nós paramos falando sobre o sangue e a água, que eram elementos de purificação, falamos sobre como isso aponta para Jesus, né? E falamos também sobre os objetos que ficavam na parte externa do tabernáculo, no átrio, né? Hoje nós vamos falar sobre os objetos que ficam na parte interna, que ficavam na parte interna, no santo lugar e no santíssimo lugar, e que isso traz para nós, o que isso revela para nós hoje. A primeira coisa que nós vimos foi que o tabernáculo ele se dividia em três partes, sendo o átrio, né, o santo e o santíssimo lugar. Nós vimos que os objetos que ficavam do lado de fora, no átrio, eram objetos feitos em bronze, que bronze aponta para juízo, né, que era o altar de holocausto e também a bacia de bronze ou mar de bronze, o altar de holocausto, onde eram sacrificados animais, derramado sangue para redenção e purificação do pecado, e a bacia de bronze, onde ficavam a água para lavar, né, limpar o sacerdote antes que ele entrasse no santo lugar. E hoje vamos falar sobre esse santo e o santíssimo lugar e os objetos que ficavam ali. No santo lugar, nós falamos, né, por alto, que ficavam a mesa da preposição, ficava o altar de incenso e o candelabro. E hoje vamos entender um pouco sobre cada um desses objetos. Em primeiro lugar, vamos falar sobre a mesa da preposição, que ficava ali no santo lugar. A mesa da preposição era feita em ouro, revestida de madeira. Nós falamos na aula passada que a madeira ela fala muito de humanidade, enquanto o ouro fala de algo celestial, né? Então ela era construída nesses dois objetos, madeira de acácia revestida em ouro. Sobre ela eram colocados os pães da preposição. Eram 12 pães e a Bíblia diz que os sacerdotes deveriam dispor aqueles pães em 2 fileiras de 6, né? E eles deveriam ser trocados uma vez por semana em um dia específico. Os pães que ficavam sobre a mesa da preposição eram chamados de os pães da presença. A gente vai ver que esses elementos, né, eles trazem um significado muito especial. Em primeiro lugar, lá em João, no capítulo 6, no versículo 35, Jesus vai falar que ele mesmo é o pão. Ele vai falar, eu sou o pão da vida, quem comer de mim nunca mais terá fome. Então nós vemos que aqueles pães colocados ali, eles apontavam para o próprio Jesus, que é o pão da vida. Nós vemos também que em Ezequiel, no capítulo 3, no versículo 3, Ezequiel tem uma experiência com Deus ali, onde Deus apresenta a ele um rolo, né, que continha a sua palavra, a sua lei. E um anjo diz a ele, Ezequiel, coma esse rolo, e após comer você vá e fale a minha palavra para o povo de Israel. Então, o pão, ele também vai apontar para a própria palavra. A mesa da preposição, ela traz esse elemento, né, da humanidade, Jesus, né, que se revestiu de humanidade, mas que é o próprio Deus, sendo que o pão, né, ele também vai trazer esse elemento do próprio Jesus, que é o nosso pão, e também a palavra de Deus, que é esse alimento, né? Porque Jesus, ele é a própria palavra. João vai dizer que no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. E a palavra estava com Deus e era o próprio Deus. E lá no tabernáculo, isso já estava apontando, né? A mesa da preposição com os pães da presença, apontando para a palavra de Deus e apontando para o próprio Jesus. Além da mesa da preposição, no santo lugar também ficava o altar de incenso e o candelabro.
O altar de incenso, a gente vai encontrar a referência dele ali em vários lugares, mas uma delas é em Êxodo, no capítulo 30, do versículo 34 ao 38. O altar de incenso, ele era construído também em madeira de acácia revestida de ouro, ou seja, falando de algo humano com algo divino, né? Humanidade revestida da divindade. E ele, no altar de incenso, era oferecido um incenso específico, determinado por Deus como deveria ser feito. Entre aquilo que Deus determinou que deveria ser feito, ali em Êxodo, no capítulo 30, no 34, vai falar exatamente quais eram os materiais que deveriam ser utilizados para fazer o incenso, e vai falar assim: considerem o incenso algo santíssimo. Jamais usem essa fórmula para preparar incenso para si mesmos. Ele é reservado para o Senhor e deve ser considerado santo. Quem fizer incenso igual a esse para uso pessoal será eliminado do meio do povo. Ou seja, o incenso que deveria ser oferecido a Deus é aquele incenso especial cuja composição o próprio Deus havia determinado. Ninguém mais poderia usar. Somente poderia ser usado para que fosse ofertado ao Senhor ali no altar de incenso. Lá em Salmos, no capítulo 141, 2, a Bíblia vai falar sobre o incenso como uma figura de algo muito importante na nossa vida, né? Davi, fazendo uma oração, ele fala assim: olha, que minha oração suba como incenso diante do Senhor. Lá em Apocalipse, no capítulo 8, né, dos versículos iniciais ali, vai falar da experiência de João, né, enquanto ele estava preso ali na ilha de Patmos. Fala que João viu um anjo, esse anjo tinha um incensário, junto com o incenso ele oferecia as próprias orações dos santos, trazendo novamente essa figura do incenso como as orações que o povo de Deus oferece ao Senhor. É interessante porque justamente vai falar lá, né, no Antigo Testamento, que o incenso que era ofertado ao Senhor, ele não poderia ser ofertado para outras pessoas, não poderia ser usado, né, para si mesmo. As pessoas não podiam usar aquele incenso para si, para perfumar sua casa, para nada. Era um incenso específico para Deus. E em Lucas, no capítulo 18, no versículo 11, Jesus vai falar sobre um fariseu e um publicano que subiam para orar. E o fariseu, Jesus fala assim, olha, o fariseu ele orava de si para si mesmo. E ele deixa claro que aquele tipo de oração que o fariseu fazia para ele mesmo, Deus não recebia. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 6, a Bíblia vai falar, né, o próprio Jesus, ele fala, olha, quando vocês forem orar, entrem no seu quarto, fechem a sua porta, né, porque ele fala, olha, não façam como os fariseus, que oram a fim de se mostrar, né, a fim de parecerem bons, porque essa é a própria recompensa deles, falando que aquela oração que é feita para si mesmo, né, ela é uma oração que Deus não recebe, ela é uma oração feita em vão. E o elemento do incenso lá no tabernáculo, ele trazia exatamente essa ideia, um incenso especial que poderia ser ofertado somente a Deus, né, naquele lugar chamado Santo Lugar, né, sobre o altar de incenso. Ele não poderia ser feito para mais ninguém, ele não poderia ser ofertado para mais ninguém ou ter nenhum outro tipo de uso, né? Ou seja, a gente vê ali que o incenso ele remetia a essa figura da oração, né, do povo de Deus. Além do altar de incenso, no santo lugar também ficava o candelabro, ou seja, ali nós tínhamos 3 objetos: a mesa da preposição, o altar de incenso e o candelabro. E diferente dos outros 2 objetos que nós falamos, que eram feitos de madeira revestida em ouro, o candelabro ele era feito todo em ouro, né? Lá em Números, no capítulo 8, no versículo 1, vai falar pra gente sobre o candelabro, e também em Êxodo, no capítulo 37, dos versículos 17 ao versículo 23. E para o que é que o candelabro apontava? O que ele significa para nós? Em primeiro lugar, a gente precisa perceber algumas características bem específicas do
candelabro, enquanto os outros objetos que ficavam no santo e no santo dos santos eram constituídos de madeira e ouro, ou seja, humanidade e divindade. O candelabro era uma peça que era feita todo em ouro, uma peça única feita em ouro batido, ou seja, algo 100% divino, não havia nada de humano nele. Então, o candelabro, além disso, ele também tinha ali uma haste central, e das quais saíam 3 de cada lado, outras hastes, e delas saíam 9 lâmpadas, que eram em formato de flor de amendoeira. Isso é um elemento muito importante também. Além disso, o candelabro ele servia para iluminar aquele ambiente, e ele deveria ser mantido sempre aceso, nunca poderia se apagar aquelas lâmpadas, Deus deixa uma determinação bem específica de que os sacerdotes deveriam manter sempre as lâmpadas acesas, elas nunca poderiam se apagar. Bem, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5:19, Paulo vai falar que nós não podemos apagar o Espírito. Ou seja, da mesma forma que o candelabro ele tinha que permanecer com suas lâmpadas o tempo inteiro acesas, da mesma forma nós cristãos não podemos apagar o Espírito, devemos mantê-lo sempre aceso dentro de nós. Outro elemento presente no candelabro que vai fazer essa referência do candelabro ao Espírito Santo são justamente as lâmpadas em formato de amendoeira. Nós falamos que o candelabro ele tinha 9 lâmpadas de cada lado em formato de flor de amendoeira. Lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 14, Jeremias ele vê uma vara de amendoeira e o Senhor pergunta para ele o que é que ele via. E ele diz, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor responde para ele, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la frutificar. Então a Bíblia vai trazer muito essa referência da amendoeira à frutificação. Como, por exemplo, também quando há uma briga ali durante o trajeto de Israel até a terra de Canaã, porque alguns homens queriam tomar o lugar de Arão no ministério sacerdotal, Deus fala para que cada um deles apresentasse a sua vara diante do Senhor. E a vara que florescesse seria aquela que Deus havia escolhido para que servisse como sacerdote diante dele. E a Bíblia diz que a vara de Arão, que era de amendoeira, ela floresce, E trazendo justamente essa ideia de ministério frutífero, um ministério que havia sido escolhido por Deus. Então, a flor de amendoeira presente no candelabro faz justamente essa referência. É interessante porque há 9 lâmpadas de cada lado fazendo essa referência de frutificação, justamente sendo que o Espírito Santo é aquele que produz no corpo de Cristo, em cada um de nós, os dons do Espírito e também o fruto do Espírito. Os dons do Espírito são 9, eles estão ali no capítulo 12 de 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre os 9 dons do Espírito, e ele vai falar também lá em Gálatas, no capítulo 5, sobre o fruto do Espírito, que tem 9 partes, Ou seja, o candelabro trazia essa figura de equilíbrio. De um lado, a frutificação no dom, no poder de Deus, manifesto pelo Espírito Santo no meio da igreja. E outro lado, o fruto do Espírito, que é essa frutificação no homem interior, no caráter, de cada um de nós, manifestando a natureza de Deus. Então, é o poder de Deus e a natureza de Deus em equilíbrio manifestada no homem. E por último, o último objeto que nós vamos ver é a Arca da Aliança, que ficava ali no Santo dos Santos. A Arca da Aliança, ela era feita de madeira revestida em ouro e ela tinha ali sobre a sua tampa, ela era uma caixa, E sobre a sua tampa haviam 2 querubins alados, Suas asas, elas se encostavam no meio, E dentro dela era guardado um pote de ouro contendo maná, que era o pão que Deus havia dado à nação de Israel enquanto eles estavam ali na peregrinação pelo deserto até a terra de Canaã. Também continha lá a vara, de Arão que havia florescido e também as palavras do testemunho, que eram as pedras, as 2 pedras com os mandamentos que Deus havia dado a Moisés para a nação de Israel.
O que a Arca da Aliança ela vai se referir a quê, né? A Arca da Aliança ela vai falar muito sobre o próprio Jesus. Em cima dela, ali na tampa, era conhecido como propiciatório. Era ali que o sumo sacerdote Arão, né, e depois os seus descendentes, uma vez por ano, no dia da expiação, eles entravam no Santo dos Santos e eles colocavam ali, né, no propiciatório sangue para perdão do pecado, tanto, né, o seu pecado quanto o pecado do povo. E era ali também no propiciatório onde a presença de Deus se manifestava, a glória de Deus se manifestava, né? A Bíblia vai falar que ali Moisés ele adentrava e quando ele entrava de sobre o propiciatório, a glória de Deus se manifestava e dali ele ouviu uma voz, né, que era o próprio Deus falando com ele. Então a Arca da Aliança ela vai trazer muito essa figura do próprio Jesus, que era o Deus encarnado em nosso meio. Ela representava a presença do próprio Deus no meio dos homens, né? E Jesus é exatamente o próprio Deus que caminhou em nosso meio, né? O próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aula de tabernáculo. Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha aprendido mais, possa ter anotado as referências e possa se dedicar mais a esse estudo, né? A compreender o que as escrituras nos trazem. Um beijo para você, até a próxima aula. Tchau!